Estamos iniciando mais um programa Base de Ideias pela TV Circulando, uma produção Hauer Multimídia. Participe você também do nosso programa através do telefone 3214-8651 ou também através do nosso Face, programa Base de Ideias. Nosso convidado de hoje é Jorge Moura, músico e produtor cultural há 23 anos. Jorge, seja bem-vindo ao programa Base de Ideias. Eu que agradeço, Leninha, Ito, todo o pessoal de vocês. É muito importante esse espaço para a gente defender o que a gente acredita e manter o nosso trabalho aí em favor da sociedade e da nossa classe artística. É um prazer. E já gostaria de fazer a primeira pergunta e que você respondesse como o governo trata a cultura de um modo geral. Ela é vista como uma prioridade? Aí a gente tem três esferas governamentais. Temos o governo federal, temos o governo estadual e o governo municipal. Cada uma delas tem seus acertos e seus erros. O que é importante a gente salientar é que ele tem que tratar a cultura de uma maneira séria. A cultura é o pilar de construção de um país, é o pilar de identidade de uma cidade e da retirada do jovem dos maus caminhos, daquelas coisas que não constroem a sociedade que todos nós, que somos do bem, queremos ver. É um assim, caminho mais fácil, né, para a gente estar tirando o jovem. Exato. De várias coisas que existem, né? Exato. O cara está lá na periferia. Se ele tem um evento que é produzido por qualquer uma dessas esferas, num ambiente gratuito, com respeito, qualidade, uma facilidade de acesso, ele vai acabar se integrando a isso. Se não tiver isso, ele vai se integrar naquela esquina da rua da casa dele, ele vai naquele outro canto escondido, onde não acontecem as coisas que a gente quer que aconteça. Certo. Então, a questão cultural ela precisa ser tratada de maneira mais séria. Existe a Lei Rouanet, existe o PROAC, a gente batalha há muito tempo para que as leis municipais de incentivo tenham uma formatação mais adequada, que o diálogo com a Secretaria Municipal de Cultura, que é onde nos interessa aqui, seja mais efetivo e que consiga fazer com que o artista consiga fazer mais coisas, mas às vezes esse diálogo ele não tem sido tão eficiente, tem épocas que ele vai melhor, tem épocas que ele piora. Há artistas e ciclos, tem gente que passou, que tinha condição de divulgar a cidade, de servir de exemplo para essa juventude e não teve a sua chance. Teve gente que chega, tem período de maior criação, de menor criação. É muito volátil tudo isso. Mas o que precisa se ter é um jeito que a classe artística se relacione com os poderes. E isso ainda está em formação no país todo. Certo. Bom, agora vamos chamar a nossa vinheta e daqui a pouco a gente volta com o programa Base de Ideias. Voltamos com o nosso programa e com o nosso convidado de hoje, Jorge Moura, que é músico e produtor cultural. Jorge, você como produtor cultural desenvolve vários projetos culturais. Você pode falar sobre eles pra gente? Nos últimos anos, a gente tem 3 projetos. Uma começou a semana passada, que foi o Morada do Rock, mas 2 eu quero falar com um pouco mais de profundidade. Um é o Alternatal, que é o Festival da Cultura Solidária, que ocorre desde 2006, no mês de dezembro. E o outro é o Festival de Bandas da Unesp. São 2 ideias similares, mas com o mesmo objetivo. A gente tenta colocar para o artista uma condição de trabalho que seja boa, que tenha uma boa condição de palco, de luz, de som, fazer para ele uma boa divulgação e tentar deixar para trás um estigma que o artista sempre sofreu, que o cara ligava para mim quando tinha uma banda e foi daí que foi surgindo a minha ideia. Vamos lá ajudar a entidade de não sei da onde, de não sei quem, e a gente vai fazer uma mídia legal, aí vocês aparecem. Eu falei, vou transformar isso numa coisa séria. E foi da onde a gente começou a lapidar o que é a cultura solidária, que mais adiante a gente fala mais, falar dos festivais. O FEBAM é hoje um festival que reúne bandas de qualquer campo da Unesp aqui em Araraquara, e todas as bandas são selecionadas por jornalistas, por gente que é da arte, por gente que entende, tem como objetivo integrar a comunidade acadêmica com a nossa sociedade araraquarense através da arte e algumas outras linguagens positivas, como o grafite, que é levado para dentro da Unesp, onde a gente leva o pessoal do hip hop
para conhecer o ambiente da faculdade e trazer essa aproximação, porque o cara está lá na periferia, ele nem imagina que ele consegue chegar lá na Unesp e ter o respeito das pessoas e poder mostrar a sua expressão e talvez plantar nele a centelha de que ele possa um dia estar estudando nessa universidade ou em qualquer outra. Ele não tem a noção que pode ter essa integração, né? Exato. O principal papel que a gente tentou com o FEBAM é integrar universidade e cidade através da arte. E todos os artistas que vão aos palcos do festival têm alguma forma de fomento, que é o que a gente acredita. A gente sendo uma instituição que na verdade é um grupo de amigos que se reúne e trabalha as questões mesmo para viabilizar tudo, a gente sabe que a gente não conseguiria pagar 15, 18 cachês. A gente ainda não tem, dentro daquilo que foi falado no primeiro bloco, um caminho correto para buscar o incentivo, então a gente tem que viabilizar com as empresas que são de amigos, que acreditam no nosso trabalho, ou que tem, no caso específico da Unesp, algum interesse de mostrar o seu serviço para aquela comunidade, e assim a gente vai viabilizando. Mas o cara sai do palco com um CD gravado, e hoje, depois de 5 edições, a hora que a gente olha na internet, a gente tem mais de 400 vídeos e músicas de gente que tocou no FEBAM. O Alternatal vai mais ou menos na mesma linha. A gente coloca lá toda a condição, faz um trabalho de mídia e dá para o artista a sua gravação, o seu fomento e na porta se arrecada brinquedos. Esses brinquedos a gente doa aos orfanatos e desde o ano passado entrega à Sociedade Vicentina, que sabe bem onde está o problema, onde está a criança que não tem o brinquedo, onde estão os maiores problemas sociais. Vai destinar esse brinquedo, certo? Única regra dessa questão do brinquedo que eu adoro contar. Você vai encontrar de tudo sobre o Alternatal na internet. Vai encontrar muito poucas fotos de criança recebendo brinquedo. Não é o meu e nem de nenhum dos artistas que me ajudam já há 9 anos. A edição desse ano acontece 7, 12, 13 e 14 de dezembro. E a gente não quer usar aquela demagogia que me parece coisa do passado. Eu quero dar o brinquedo para o cara e eu quero que ele não seja excluído ou estigmatizado de forma alguma. Eu quero que o artista saiba que ele deu o brinquedo para aquele rapaz, para aquela criança, com a sua apresentação artística. E eu quero que ele saia do palco com algum benefício por ter feito isso, porque a gente é produtor. E se o cara quer ser artista, ele tem que ser reconhecido profissionalmente. Esses basicamente são os projetos que eu tenho tocado. O Morada do Rock começou na mesma linha semana passada, com a dificuldade que a gente tem hoje em dia de onde faz os eventos culturais da cidade, que acredito eu a gente vai falar daqui a pouco também. Certo. Isso. Mais ou menos isso que a gente faz no momento. Mas já trabalhei com hip hop, já trabalhei com grafite, já fui fundador de uma das escolas de samba da cidade. A minha vida foi toda pautada por isso. A arte pode construir pessoas. Eu não venho de família rica, a arte é que me manteve num bom caminho e é isso que eu tento repassar para as pessoas naquilo que a gente põe a cara, que a gente tenta fazer para a sociedade. Você vive e respira a arte. Olha, é uma coisa que posso dizer viciante. A gente tenta fazer da melhor forma. Graças a Deus, nos últimos anos, o volume de pessoas que tem se agregado a esse trabalho é muito grande, gente de respeito na sociedade, todo mundo com as suas colocações. Estamos fazendo pela virtude das coisas que a gente pensou. Me sinto muito honrado, se eu fosse agradecer um por um aqui, daquilo que a gente chama de Rock Brothers, que foi o nome dado lá pelo Billy, que toca lá com o nosso cameraman Digão aí, que é grande amigo e grande artista também da cidade. Hoje tem 30 caras que a gente liga, e aí, vamos? É aquela coisa simples, né? Se o poder formal não te dá um caminho para que você tenha um negócio mais institucionalizado, a gente faz na base da cooperação, do todo mundo ajuda e todo mundo faz e acontece. Isso é um orgulho para mim, isso motiva muito a sequência desse trabalho. Bom. Você colocou que o Alternatal acontece em dezembro, Sim. né? E o projeto da Unesp tem uma data fixa, acontece quando? Ele aconteceu de maneira fixa nos primeiros anos, sempre no mês de outubro. Certo. Esse ano teve a greve da Unesp. A gente teria como fazer as coisas de maneira um pouco mais mambembe e a gente tinha a intenção de trazer ele para o primeiro semestre, para, dentro do calendário Unesp, dar várias opções de festival. Tem o Festival de Ilha Solteira que acontece em agosto. Então a gente estava meio que encravado em muitas atividades. Aproveitando a greve,
a gente colocou ele para o mês de abril do ano que vem. Certo. Ele vai Mesmo acontecer. porque os alunos acabam voltando, né, para as suas cidades e acaba esvaziando. Esvaziou. A gente não teria como trabalhar a questão interna na Unesp esse ano, porque não tinha alunos. Certo. A nossa decisão foi difícil, né? Quem faz o FEBAM comigo é um cara específico, que ele pegou o conceito de cultura solidária e falou, quero fazer um festival desse na Unesp, é o Bruno. E a gente decidiu. Pode parecer um passo atrás, mas não tem aluno. Não vamos fazer um festival menor do que foram os outros. Não vamos fazer sem o fomento, sem seleção. E vamos jogar para o período que a gente sonhou. Melhor esperar e fazer uma esperar. coisa mais planejada para o próximo ano. Teve uma vantagem. No período do ano que era o FEBAM, a gente criou o Morada do Rock. Que está acontecendo agora. Aconteceu no último sábado, dia 18. E foi bom? Foi maravilhoso. Foi voltado à linguagem extrema, que é uma das grandes vertentes aqui da cidade. Tivemos 10 bandas, entre bandas de Araraquara, São Carlos, Ribeirão, até uma de Santa Lúcia. Olha como o rock está embasado nessa nossa região. E foi no Operário Esporte Clube, que é um lugar onde a gente tentou resolver esse problema, que eu vou falar todas as perguntas, que é de onde se fazer as coisas em Araraquara. Né? E graças Porque a hoje Deus, eles estão proibindo, né, quase todas as expressões culturais em Araraquara. Por problema de vizinho, e acaba assim atrapalhando algumas atividades culturais, porque tem som, tem barulho. Exato. E aí fica meio complicado agradar a todo mundo, né? Essa questão deve passar muito pelo que você faz, pelo teu trabalho. É o maior problema que a gente enfrenta hoje. Agora eu já relaxei nas colocações do programa, vou colocar com muita tranquilidade. A gente tem que pegar um lugar que é no Distrito Industrial, longe de tudo e todos. Afastado de tudo. Afastado de tudo. E aí você não consegue levar aquele cara mais novo que poderia ter acesso a isso. E você perde um pouco do seu público. E aí o produtor tem que se desdobrar, tem que ligar para 10 amigos em vez de 5 para viabilizar o evento, porque tudo tem algum tipo de custo. Mas, como já é tradição, o evento também chegou ao final. Também gravamos os CDs das bandas, que é o orgulho que a gente tem. Estou falando disso sempre porque é a coisa que move minha vida, é fazer isso virar uma política pública. Inclusive, você até pode fazer agora propaganda do CD, né? Do que vocês gravaram, o programa se coloca à disposição. Gravamos um CD para cada banda que tocou. Nossa! Que maravilha. Se o cara vai preparado, ele sai do evento com um material que não ia custar menos do que R$2.000 para ele. Isso é a essência do que a gente chama de cultura solidária. E isso acontece no FEBAM, isso acontece no Alternatal, isso acontece agora no Morada do Rock, e a gente tem convite para fazer um evento desse tipo em Taquaritinga e outro em Dourado já em 2015. Esperamos poder continuar fazendo isso. Eu tenho um amigo que disse que a pessoa que vence em Araraquara, ela vence em qualquer lugar do mundo, porque é muito difícil, né, assim, o acesso ao sucesso aqui em Araraquara. Algumas coisas são muito complicadas, então você está preparado para sair agora para o mundo já. Eu vou fazer uma lapidação na colocação do seu amigo. Porque se o cara for bem aqui, ele é bom mesmo, porque a concorrência é forte, é uma cidade muito pujante nessa área que eu trabalho. Você anda por Araraquara, você acha nomes fantásticos na música, alguns hoje em dia já de renome internacional, e não falo só da minha linguagem do rock, não. Você tem o Teroca no samba, que não, esses caras não são meus amigos pessoais, apenas a gente trabalha com isso, então conhece, né? O conhecimento de causa. O Kleber Chimu, esse sim é meu amigo. São muitos talentos, muitos né, talentos. aqui em Araraquara. É um celeiro de criação. Eu não sei se isso que eu vou falar é científico, isso, mas eu chamo Araraquara de capital nacional da canção. E todo lugar que me dá espaço para a gente poder defender o que acredita, eu vou falar isso. Porque se você tiver uma pesquisa quantitativa, qualitativa, do que se cria no formato correto, gravado multipista e tal, a cidade que mais produz música hoje no interior de São Paulo é Araraquara. Que maravilha, não vai ser outra. Né? Não dá para contar. A última vez que eu tentei contar quantas bandas tocaram no Alternatal, passou de 70. Olha só. Né? Algumas hoje já não estão nativas. Músicos dá mais de 250. E para cada um desses caras a gente pôde fazer aquilo que a gente acredita, que é, até 2011 a gente fazia um barulho tremendo na mídia. De 2012 a gente conseguiu realizar esse sonho, que é dar o CDzinho. Um ou outro problema técnico sempre acontece. O ano passado tivemos 31 shows no Alternatal. Nossa.
Um ou outro não deu para gravar por problema que a banda teve e tal. Mas ela volta no outro ano e grava, porque a nossa ideia é que todo mundo construindo um caminho sólido dessa forma, solidário, honesto, as coisas acontecem. E graças a Deus me parece que elas estão começando a acontecer com um respeito maior de setores importantes da sociedade. Que maravilha, hein? Vamos chamar nossa vinheta e em seguida voltaremos com o nosso programa Base de Ideias. É só um minutinho. Voltamos com o nosso programa Base de Ideias e aproveitamos para agradecer nossos telespectadores pela nossa audiência. A entrevista está ótima, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença, Jorge, e gostaria também que você fizesse as suas considerações finais. Muito legal, Ito, muito legal, Leninha, Digão. Quero falar o seguinte, a gente trabalha com isso é a nossa vida. Temos agora o Alter Natal, que vai para o 9º ano, temos o ano que vem o FEBAM, temos um problema muito sério, que é esse de arrumar os lugares para fazer as coisas na cidade. Então, esse grupo de amigos que eu penso as coisas da seguinte forma, tem gente que vai lá e monta um estatuto, registra e isso é uma associação. Não, o nosso é o contrário. As coisas foram acontecendo de maneira orgânica, as pessoas realmente se sentem parte do projeto e agora a gente vai caminhar para montar uma associação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é ir lá na Câmara Municipal, tentar usar o espaço da Tribuna Popular para debater com o seu Renato Haddad, com o governo municipal, por que não se tem uma predisposição em resolver a questão de democratizar o uso do Teatro Wallace, democratizar o uso do Teatro de Arena, ampliar o uso de outros espaços, porque, como eu digo, promotor tem em todo lugar e tem que ser respeitado. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros é nacional, e a lei que disciplina eventos também é nacional. E nos outros lugares as coisas acontecem. O que está faltando é vontade política de dar vazão a esse tremendo cenário que a gente tem, não só na minha linguagem, não, como eu disse antes, em todas. E se você é empresário, acredita no que a gente está falando, a gente tem muita gente que vai estar visitando você esses dias. A gente tem 30 caras que ajudam a fazer esse grande festival que é o Alter Natal. Se não for via prefeitura, se não for via poder instituído, eu estou aqui humildemente pedindo para que vocês estudem a possibilidade de nos ajudar a dar vazão à nossa classe artística e fazer um Natal diferente e sem exploração da imagem dessas crianças, como a gente já faz há 8 anos. Muito bom. Eu agradeço muito, espero que vocês continuem crescendo e que mais gente venha aqui, que esse programa se torne realmente um ponto de ideias para o desenvolvimento da nossa cidade. Vocês estão de parabéns. Nós é que agradecemos a sua presença em nosso programa, que enriqueceu tanto, né, Ito, sobre um tema muito atual, que é cultura, muito importante para a nossa cidade. Em sua homenagem, vamos falar uma frase do grande poeta Fernando Pessoa. Cultura não é ler muito, nem saber muito, é conhecer muito. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e desejamos uma boa semana a todos. Base de Ideias em conexão com você.